para você abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versos de 16 a 18. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versos de 16 a 18. Havia acontecido o Concílio de Jerusalém, a igreja se alegrou com os gentios que estavam recebendo a palavra do Senhor. Paulo sai numa nova viagem missionária e agora o Senhor diz para ele que ele devia passar a Macedônia. E então ele está de curso na sua viagem e no meio do caminho ele encontra uma jovem possessa de um espírito adivinhador. E o texto diz assim, Atos 16, de 16 a 18. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós clamava, dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Queridos, nós precisamos manter os olhos fixos naquilo que é importante. Mas o inimigo das nossas almas trabalha para tirar da nossa vista aquilo que verdadeiramente importa. E esse texto nos ensina sobre isso. Muitas pessoas têm se esquecido de Jesus e da sua palavra e estão só focados naquilo que Jesus pode dar para eles. Eles não estão preocupados em adorar Jesus por quem Jesus é, mesmo se Jesus não lhes der nada. Eles estão preocupados em que Jesus os sirva de alguma maneira. É isso que eles querem. Eles querem que o Senhor os sirva. Agora, você tem que tomar cuidado, porque o inimigo das nossas almas também faz coisas espetaculares. Se você quer ver milagres, o diabo pode muito bem realizar milagres para te enganar. Se você quer ver anjos, lembre-se que Satanás é um anjo caído. E ele pode aparecer diante de você, travestido, vestido, na forma, transformado em um anjo de luz. Se você quiser, se você der lugar. O verso 16 nos ensina isso. O que a gente aprende no verso 16 é que tem que manter os olhos fixos em Jesus, na sua palavra e nas suas promessas. Se nós vivemos em função dos milagres, nós podemos ser enganados. E muitos têm sido enganados, porque só buscam o milagre pelo milagre, e não o Deus do milagre. Elas buscam a bênção de Deus, mas não o Deus abençoador. E isso é o problema. Você precisa conhecer mais do que a bênção de Deus. Você precisa conhecer o Deus que abençoa. Eu quero te dizer que o que dá respaldo a uma igreja de fato cristã, uma igreja crente, uma igreja de Jesus, é o compromisso que essa igreja tem com a palavra de Deus. Não são os milagres que autenticam a palavra de Deus. Está acontecendo milagres ali em nome de Jesus, então é uma igreja do Senhor. Não, ela tem que andar na palavra, ela tem que ensinar a palavra, ela tem que viver a palavra. Então os milagres não acontecem? Acontecem para autenticar a pregação do genuíno evangelho. O Senhor Deus é Deus que opera milagres. Nós sabemos disso. Ao longo do meu ministério eu tenho visto muitos milagres acontecerem. Na minha vida, na vida dos meus entes queridos, na vida de muitas ovelhas que eu pastoreei, eu vi coisas espetaculares acontecerem. Mas o compromisso maior é com Jesus e a sua palavra. Mesmo que Ele não nos desse nada, Ele ainda é digno de toda a nossa adoração. Mas Ele nos dá o mais precioso, a salvação pela graça. Só Ele, Jesus, pode dar. Nem José, nem Antônio, nem João, nem Fernando, nem Teresa, nem ninguém mais. Só Jesus. Só o nosso Senhor. E se Ele só nos desse isso, já era o suficiente. Mas a verdade é que Ele ainda nos agracia de uma maneira muito especial, com outras bênçãos mais. Então, mantenha seus olhos fixos em Jesus. Não faça do milagre o motivo da sua existência, não faça das coisas espetaculares o motivo da sua fé, a razão da sua fé. Não faça de coisas inexplicáveis o alicerce da sua fé, porque o alicerce da sua fé é a palavra, que já é inexplicável para o homem. Não fosse o Santo Espírito nos iluminando, a gente não resolveria nada. Então mantenha seus olhos fixos naquilo que é importante. E o que é importante
é Jesus e a sua palavra. Mas o diabo tem seus estratagemas. Você acha que não acontecem coisas espetaculares aí em outros lugares? Não acontecem. Em arraiais estranhos, onde não se adora a Deus, acontecem coisas fantásticas para enganar mesmo as pessoas, senão elas não seriam enganadas. Mas o verdadeiro cristão sabe que ele adora a Cristo por aquilo que Cristo é, pela obra que Cristo fez na sua vida. E o que rege tudo isso é a palavra de Deus. O que manda na vida de um crente é a palavra de Deus. É isso. É assim que funciona. Mas o diabo tem outros estratagemas. Ele pode desviar a sua atenção daquilo que de fato é importante. Você vai ver que os discípulos então eles estão pregando e foi ao encontro deles uma jovem possessa de um espírito adivinhador. A Bíblia condena os adivinhos, os prognosticadores, aqueles que querem prever o futuro, consultar mortes, essas coisas todas. A Bíblia condena, e essa moça é o quê? É uma moça possessa de um espírito que adivinhava coisas. E muita gente ganhava dinheiro em cima disso. Tinha uma indústria que gerava dinheiro em cima disso. Como hoje ainda, né? Onde você ouve falar que tem agoureiros, adivinhadores, prognosticadores, você tem um turismo naquela cidade, você tem gente que vende relíquias, você tem gente que vende isso, vende aquilo, e ainda que a imagem daquele sujeito seja a imagem de um homem pobrezinho, humilde, tem muito dinheiro que roda ao redor dele ali. E não era diferente com essa moça. Ela dava lucro a algumas pessoas daquela cidade. E ela ia seguindo a Paulo e Silas, e veja que interessante no verso número 17. E ela clamava, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. É interessante que ela não estava dizendo nada de errado. E esses homens, Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, de fato, eram servos do Deus Altíssimo. E sim, eles estavam anunciando o caminho da salvação. Mas isso se repetia já há dias, como está no começo do verso 18. E por que Paulo se aborreceu e mandou aquele espírito embora no nome de Jesus? Porque, preste atenção no começo do versículo. Ela ia seguindo a Paulo e a nós porque Lucas está se incluindo aqui, e é ele que escreve o livro, e ela ia dizendo, esses homens, a ênfase aqui era no esses homens, são servos do Deus Altíssimo. É muito fácil você perder o foco, e Satanás sabe disso. O que ela estava dizendo? Ela estava fazendo, claro que era o diabo por boca da menina, ela precisava da graça de Jesus. O que o diabo estava fazendo? Tirando a atenção da palavra que Paulo pregava com seus amigos e colocando a atenção sobre Paulo, sobre a figura de Paulo, sobre o homem Paulo e sobre seus amigos. Querido, aprenda uma coisa: o diabo não se importa que você não o adore. Desde que você não adore Jesus, para ele está ótimo. Então nós não podemos desviar o foco daquilo. Eu pastoreio a Simonton, mas o importante mesmo é Jesus. Há líderes que se colocam na frente dos outros, colocam sua própria fotografia lá, aquele negócio todo. Eles se promovem, mas quem tem que ser promovido é a palavra de Jesus, é o Evangelho Santo. Então cuidado para você não desviar seus olhos daquilo que é essencial. E veja, primeiro são as coisas fantásticas. Se você não tomar cuidado, você deixa de adorar a Deus porque não está acontecendo aquilo que você gostaria que acontecesse. Segundo, são as personalidades, os homens. Cuidado, porque senão você deixa de adorar a Deus por causa deles também. Como é que isso funciona? É assim, nessa igreja aqui não está tendo milagre não. Não está tendo coisa fantástica, não está tendo coisa espetacular. Eu vou procurar uma que tem. E aí você vai rodar muitos lugares. E talvez um dia decepcionado você pare em algum lugar ou pare em lugar algum. Adore Jesus por quem Ele é. Como Jó aprendeu a adorar. Jó não tinha mais nada, Jó tinha perdido tudo. E aprendeu a adorar o Senhor por aquilo que Ele é. Tome cuidado com personalidades também. Eu gostava do pastor fulano, eu gosto do pastor que está agora, eu acho esse pastor mais bonito, prega melhor, prega pior, prega não sei o quê. E aí, de repente, se Deus quiser levar aquele homem para outro lugar, você vai dizer, agora eu não quero mais essa igreja, vou procurar uma igreja que está errado. A base da nossa fé é Jesus. Cuidado para não desviar seus olhos daquilo que é importante. O importante é a palavra de Deus. Crente vive da palavra e das promessas de Jesus. Então cuidado para que as coisas espetaculares não te deixem tão extasiados ao ponto de você não adorar mais a Jesus. Mas Ele faz coisas espetaculares, tá? E normalmente, para autenticar a palavra que nós estamos pregando. Se você como igreja do Senhor Jesus pretende ver o agir de Deus
com frequência, entenda a palavra, creia na palavra, pregue a palavra. É a pregação do Evangelho, é a igreja missionária que vê os milagres de Deus acontecendo. A pregação do Evangelho, com intensidade, é que fará com que Deus opere ainda muito mais das suas maravilhas para autenticar a sua palavra. É a igreja missionária que vai sair, que vai ver os milagres do Senhor acontecerem com maior frequência. Por quê? Porque a palavra está sendo autenticada, perdidos estão sendo alcançados, e alguns deles são alcançados de maneira contundente e poderosa. Gente que precisa ser liberta do mal, gente que precisa ser liberta de Satanás, gente que precisa ser liberta da escravidão, de tantas coisas. Então os milagres do Senhor vêm acontecendo para que eles sejam transformados. Eu acredito em milagres que Deus faz. E ninguém tem o monopólio deles. Igreja nenhuma tem o monopólio deles. É Jesus que opera. A gente ora e Ele opera miraculosamente. A gente clama e Ele opera por sua livre graça. Quando quer, como quer, onde quer e em quem Ele quer. Entenda isso. E entenda que não existem super-homens, super-pastores. Não. Existem sim homens sérios de Deus que oram, que buscam, que estão tentando fazer o seu melhor, estão tentando alimentar o rebanho. Mas se algum deles disser que ele tem poderes, que ele é mais, que ele é isso, que ele é aquilo, queridos, fujam dessas pessoas. Fujam delas. Quando alguém faz propaganda demais de si mesmo, então cuidado. Nós falamos de Jesus. Então, tome cuidado com essas duas coisas, tá? Não fique ligado e apaixonado por personalidades, por personas, por pessoas. Eu sou crente porque o pastor falando está aqui. Agora não sou mais. Não desvie os seus olhos daquilo que é importante. E o importante é Jesus. O importante é o Senhor Jesus. E então, o verso 18 vai dizer que Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela ele na mesma hora saiu. Queridos, vou lhes dizer, não perca Jesus de vista, porque é o nome dele, o poder é dele, a glória é dele. Não comece a pensar que instituições é que são poderosas, que homens é que são poderosos, mas mantenha seus olhos fixos em Jesus. Sabendo que nem sempre será fácil. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que quando os homens que ganhavam dinheiro explorando essa menina, ela era explorada, ela era escrava do diabo, possessa. Quando eles viram que eles não estavam mais ganhando dinheiro, o negócio deles era dinheiro, como muitos hoje, o que eles fizeram? Eles conspiraram para que Paulo e seus amigos fossem presos. E Paulo e Silas foram presos, porque fizeram o bem. Então entenda, muitas vezes esse mundo não entenderá a sua pregação, esse mundo não entenderá o que você está falando, e esse mundo te questionará por aquilo que você está falando ou fazendo. E ainda que você passe por momentos difíceis, pela fidelidade, por manter seus olhos fixos no que importa, que é Jesus, não desanime. Os discípulos foram presos? Sim. Os discípulos foram açoitados? Sim. Mas os discípulos foram libertos miraculosamente. E da sua prisão houve conversões. O carcereiro, sua família e outros que a gente nem sabe. Muitos creram naquela cidade. Então, cumpre-se a palavra de Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E nós cremos nisso. Até a prisão de um crente coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até a reclusão social coopera para o nosso bem. É só a gente pensar. Você pode ir lá no meu canal, tem um vídeo lá com um texto do Joel Bick, 10 razões pelas quais o coronavírus pode ser uma bênção. Mais ou menos isso. E depois eu deixo aqui nos comentários da descrição também para você procurar. Olha, o coronavírus não fugiu do controle de Deus. Deus tem propósito. Ele pensou em 10, mas a gente pode pensar em muitos outros motivos em que esse momento pode se tornar uma bênção. E você pode pensar em motivos particulares, mas mantenha seus olhos fixos em Jesus. Ainda que você não veja os milagres que você gostaria de ver, mantenha seus olhos fixos em Jesus. Talvez você esteja pedindo para a ruína, mas mantenha os olhos fixos em Jesus. Ele que importa. Mantenha seus olhos fixos em Jesus, mesmo que estejam tentando desviar sua atenção para homens, para coisas, para instituições. Mantenha seus olhos fixos em Jesus. Mantenha-se firme na palavra, nas promessas de Jesus. Mantenha-se firme. E como Paulo, nunca se esqueça, jamais se esqueça, em tempo algum se esqueça,
Jesus é poderoso para vencer o mal, para mandar um espírito adivinhador embora, para libertar uma moça, para abrir portas de prisões e quebrar grilhões, para converter um carcereiro que trabalhava para o Império Romano e para fazer muito mais. Mantenha seus olhos fixos em Jesus. Mantenha. Não encare isso como uma crise. Encare isso como uma oportunidade. Não encare esse tempo como um castigo. Não para você que crê no Senhor. Aquele que não crê, talvez ele precise mesmo encarar como um castigo. Por causa do seu pecado, por causa da sua maldade, por causa da sua arrogância, por causa de muitas coisas. Talvez ele precise mesmo encarar isso como juiz de Deus. Mas aquele que crê no Senhor sabe que o Senhor usa isso para realizar grandes obras nas nossas vidas. Creia nisso. Creia nessa palavra. Creia como Paulo e Silas e continue a caminhar firme, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Siga como Paulo, que disse: uma coisa faço, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Prossiga para o alvo. Creia naquilo que João escreveu em Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. É isso que importa. O que importa é o alvo, Jesus. O que importa é a coroa da vida que Jesus nos dará. O que importa é a glória de Jesus. O que importa é a graça de Jesus. O que importa é o amor de Jesus. O que importa é o favor de Jesus. O resto, o Santo Espírito nos habilitará para passarmos por todo o resto nessa terra. E no porvir, no porvir nós temos uma morada celeste nos esperando. Nós que cremos em Cristo Jesus e sabemos que somos salvos pela graça, nós temos uma morada celeste maravilhosa nos esperando. Maravilhosa. Creia nisso. E que Deus abençoe a sua vida. E quando orarmos, que a graça do Senhor de fato haja de uma maneira muito especial em seu coração, por intermédio do Santo Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Nós vamos orar. Eu vou pedir a Jeane para nos dirigir a Deus, agradecendo pela palavra, agradecendo por aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. E depois nós vamos orar pelos pedidos que porventura nós tenhamos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra, que sempre fala aos nossos corações, ó Pai. Obrigado, Jesus. Ó Deus, que nós nos mantenhamos com os nossos olhos fixos no Senhor, ó Deus, que é o importante, ó Pai, é adorarmos a Ti, ó Deus, prestarmos culto ao Senhor, que só o Senhor é digno dos nossos louvores, da nossa adoração. É verdade, Pai. Ó Pai querido, nós estamos participando deste momento de devocional, Deus, com pessoas de vários lugares, ó Deus, através da internet, Pai. Ó Pai querido, toca nos corações, ó Pai, que as pessoas que estão ouvindo a Tua palavra nesta noite sejam tocados e tenham seus olhos fixos no Senhor, ó Pai. Se rendam aos Teus pés, ó Deus, e adorem somente a Ti, ó Pai, porque só o Senhor é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Ó Pai querido, continue cuidando de nós nesses momentos complicados que estamos passando e que nos mantenhamos firmes na presença do Senhor, firmes nas promessas do Senhor Jesus, ó Pai, e cuidando, ó Pai, das pessoas que precisam de uma palavra do Teu Santo Evangelho, Deus, para acalmar seus corações e que nós sejamos usados como instrumentos do Senhor para isso, Pai. Cuida de cada um de nós, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Amém.